Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Hoje vamos conhecer o rebanho da Fazenda Atalaia e a produção de leite e queijos. Vamos ver também a história de uma família que voltou a morar no campo para produzir queijo de ovelha. E vamos saber dos riscos da poluição do Rio São Francisco na vida dos peixes e dos pescadores da região. E tem mais, um projeto tem avaliado a importância das chamadas plantas forrageiras para o semiárido. Fica com a gente, o Agronacional está só começando. E olha, o programa começa com um sabor especial. Tem queijo premiado na Fazenda Atalaia, em São Paulo. Nossa equipe vai mostrar como é produzido o queijo Tulha. Além disso, vamos conhecer o rebanho de vacas holandesas, a produção de leite e os cuidados de quem trabalha na fazenda. O rebanho hoje é composto por vacas holandesas. Todas as vacas hoje são nascidas na fazenda. A gente insemina esse rebanho desde que a gente mudou aqui, faz 27 anos. E desde a da escolha de sêmen até o final do processo, a gente tem pessoas que nos orientam, né? Então, a ideia, como o queijo é o leite desidratado e o que é o queijo, né? O queijo é uma forma de você conservar aquela matéria-prima leite por mais tempo. Então, para isso, você baixa pH e desidrata, basicamente é isso. Então, é um leite que precisa ter sólidos, não basta ter volume de leite. Então, a gente foca isso desde na nutrição, na genética, então o sêmen que vamos usar, e no conforto dos animais para você ter leite de qualidade. Então, as vacas ficam no barracão com água potável e uma dieta que é oferecida em coxo, composta por silagem de milho e feno produzidos na fazenda. E aí vem a parte de concentrados, que é grão úmido, é silagem de grão úmido de milho, também produzido na fazenda. E outros concentrados comprados, que é farelo de soja, polpa cítrica, caroço de algodão e cevada. O nosso queijo Tulha, que é um principal queijo hoje da Fazenda Atalaia, a história dele surgiu por uma necessidade. Há 20 anos atrás, a fazenda iniciou a produção de queijos frescos, com 20 litros, no fundo da cozinha da Rosana, que é a proprietária da fazenda. Começou a aumentar um pouco a produção do leite, de 20 foi para 40, 60, 80, e chegou um ponto que a produção de frescos já não conseguia mais beneficiar todo o leite. Aí teve a necessidade de fazer um queijo que ficasse guardado até ter mercado para ele. E aí o Paulo, que foi o primeiro queijeiro que fez o queijo Tulha, começou a fazer esse queijo maturado e guardar nesse espaço que até então não era utilizado para queijo. Era um espaço antigo onde guardava sacas de café, que chama Tulha, que deu origem ao queijo Tulha. E nesse espaço esse queijo começou a ficar guardado 30, 60, 90 dias, 6 meses. E eles começaram a avaliar esse queijo e ver que era um queijo assim, com notas únicas, começou a apresentar para jurados, para pessoas do meio lático, e começaram a avaliar esse queijo e ver que era um queijo muito bom. E aí em 2016, esse queijo já com formato de Tulha, uma peça de 6 quilos, já com a maturação de um ano e meio, foi levado lá para a Espanha e, para surpresa, né, para fechar com a medalha de ouro todo esse trabalho anterior, o queijo voltou com essa medalha de ouro, sendo o primeiro queijo nacional artesanal a ser premiado na competição mundial de queijo. A gente estava com um queijo que já era razoavelmente interessante, ou pelo menos que tinha notas particulares, e estava com pessoas procurando novos sabores, novos aromas, porque queijo não é só o paladar, né? É o visual, é gostoso, o aroma. Então tudo isso participa da experiência gastronômica, né? Aí a gente foi bem recebido em São Paulo, graças a Deus, por empórios que estão aí até hoje trabalhando esses produtos e hoje muito mais numerosos e são fundamentais nessa parceria de distribuição e de explicar para o público, né? Porque você explicar o conceito, o que é aquele queijo, é fundamental, né? Se você só pusesse queijo fracionado num plástico lá, numa embalagem que for, você perde força. A força está no conjunto de ações que está agregado naquele produto embalado ali, né? O conceito, o respeito à história, tudo que está ali. E aí a gente foi conhecendo pessoas desse mundo gastronômico, nós nem
eu nunca imaginava que tinha concurso de queijo no mundo e muito menos que a gente fosse mandar um queijo para concurso, não é? A gente fica muito focado aqui dentro da Atalaia. E aí a gente teve, dentro dessas sortes todas de coincidências da vida, eu acho que todos os encontros têm um motivo, né? Então nós encontramos uma pessoa chamada Bruno Cabral, que hoje mora na Espanha, mas que ele tinha já feito gastronomia em Barcelona, ele tinha um empório muito bacana, que existe até hoje, chama Mestre Queijeiro. Aí ele que me falou, Paulo, tem um concurso de queijo na Europa, que se chama World Cheese Awards, é o maior concurso de queijo do mundo, é um concurso inglês, mas ele migra em vários locais da Europa. Em 2016, na verdade, voltando um pouquinho, a gente batizou o queijo Tulha em maio de 2015, para ir para São Paulo, porque quando a gente foi para São Paulo, o pessoal falava assim, na nossa primeira entrada em São Paulo, a pessoa falou assim, bem, mas qual o nome do queijo? Isso aí a gente levou o queijo lá na Vila Madalena, numa loja que chama A Queijaria, que é do Fernando Oliveira. Mas ele falou, mas qual é o nome do queijo? Eu falei, nome de queijo? Eu falei, puxa vida, depois de fazer queijo, a gente tem que dar nome para queijo, meu Deus do céu, era uma batalha, né? E não tinha isso no nosso horizonte, sabe? Aí a gente ainda falei, eu vou pensar aqui, eu te falo o nome do queijo amanhã, assim. E foi realmente, porque ele comprou o queijo e ele precisava de um nome. De um dia para outro a gente batizou o queijo de Tulha aqui em casa à noite, conversando. A gente sempre tem o hábito de jantarmos juntos, a gente é bem família. Nós temos, a Rosana e eu temos 2 filhos, e minha mãe também sempre participou aqui. Aí a gente, jantando, resolveu dar nome de Tulha, porque a Tulha é esse prédio onde a gente faz o queijo, onde a gente montou o laticínio. E é engraçado porque sempre as pessoas falam, pô, por que você está dentro desse lugar velho aqui? Por que você não faz uma coisa nova, né? E eu sempre gostei de estar aqui dentro. Então a Tulha nos entregou o queijo. Então a gente batizou o queijo de Tulha em respeito a isso. E ele ainda falou pra gente, olha, Paulo, é bom você levar um queijo para a Europa, porque lá as pessoas têm, né, essa já é uma cultura, a gastronomia lá faz parte da cultura das pessoas. Então, pelo menos você vai ter algum direcionamento sobre o seu trabalho, né? Bem, assim ele foi, já existia o WhatsApp nisso, nessa época, que era novembro de 2016. Ele montou um grupinho do WhatsApp dos brasileiros que estavam com o queijo lá. E aí nós estávamos almoçando já, acho que era meio mais tarde, assim, do horário convencional. Estava a Rosana, um veterinário que dava naquele momento assistência técnica para a gente, e eu. Aí eu vi que baixou uma mensagem do Bruno com uma fotinho do Tulha, descaracterizado, assim, sem nome, né? Porque os queijos viram números lá pro concurso, com a medalha Gold. Eu olhei aquilo ali e falei, o que é isso aqui, né? Então foi realmente uma coisa impensável, inusitada e muito gostosa pra gente. Eu acho que o Tulha ganhar lá fora, que era um queijo paulista, sem nenhum apoio, nada de governo, então isso ganhar um prêmio abriu assim, escancarou a oportunidade que nós temos de apresentarmos nosso trabalho. Tanto que no ano seguinte a FAENG, que é a Federação da Agricultura do Estado de Minas, começou a financiar a ida de produtores que nunca sairiam dos seus pequenos núcleos para concursos, né? Que culminou agora, por exemplo, em 57 medalhas de um concurso francês. Essa busca constante do mercado por novos produtos, por ideias novas, né? Ela é constante. Então sempre a gente está sendo forçado a inovar e a trazer novos produtos, né, para o mercado. Isso é muito do feeling, né? Da experiência de quem está à frente, que envolve muito a sua vida profissional, o seu contexto de vida, né? O que você viveu, a sua experiência em laticínios, porque é difícil você criar um produto novo assim, 100% que não existe em lugar nenhum. Isso não acontece. Sempre você tem bases de produtos que já existem, mas você une produtos que existem com o seu conhecimento e você consegue fundir isso e trazer um produto inovador. Em
Santa Catarina, os queijos também têm sido uma opção para os produtores. Uma família voltou a morar no campo para produzir queijo de ovelha. Eles receberam um sítio como herança e passaram a criar ovelhas para ampliar a produção de queijos e outros derivados. Vale a pena conhecer, hein? A reportagem exibida em novembro de 2018 mostrou uma história de quem fez o caminho inverso. O Rubens era funcionário de um laticínio e a esposa Rosângela costureira. Depois de receber o sítio como herança, ele decidiu criar ovelhas para corte, mas no meio do caminho acabou mudando de finalidade, ovinocultura de leite. Ela, que nunca tinha feito queijo na vida, foi atrás de conhecimento e decidiu produzir um dos mais nobres do mundo, o estilo Roquefort. Quase 3 anos depois, estamos de volta ao sítio Rustique. O que primeiro nos chama a atenção já é a nova construção ao lado da casa. Todo início é complicado. Foi tudo maravilha, foi tudo bom. E tem muita coisa ainda, porque a gente pensa que tem que mudar e daqui a pouco não vai ser mudado conforme a gente pensa, tem que ser outro caminho. Começou aí com os queijos de leite de ovelha. Tinha o projeto, digamos, pensamento, né, em fazer algo, e esse algo já veio antes da gente estar esperando, né. Para começar a mostrar estas mudanças que tanto agradam, precisamos falar delas. Sim, as ovelhas continuam sendo as protagonistas do sítio. Em 2018, o rebanho era de 70 animais. Hoje são 120 e sempre tem filhote novo na área. 35 delas estão em ordenha, que é feita neste espaço, em uma plataforma mais alta. A sala de ordenha ainda é a mesma, mas por pouco tempo. A nova estrutura, que vai dobrar a capacidade de 4 para 8 ovelhas por vez, já está quase pronta e fica na parte de trás da nova construção, que é a maior conquista destes últimos anos. Lá na primeira reportagem, o queijo era feito em uma sala improvisada. Onde era uma lavação, a gente adaptou e eu fiz a minha salinha de produção. E onde era um quartinho, eu digo um quartinho, eu tinha um ar-condicionado lá dentro, lá era a minha salinha de maturação. Hoje não, hoje eu já tenho a minha queijaria toda feita no tijolo maciço. Espaço para trabalhar e maquinário para que isso aconteça com a maior facilidade e qualidade possível. Se na primeira reportagem a produção era apenas de queijo de ovelha, agora tem de leite de vaca também, o colonial amanteigado e o maturado. Eu tiro dessa prensa, né? Tá aqui na prensa, aí eu tiro um por um. Deixa eu até tirar um aqui agora que já tá sem o peso. Aí eu trago pra cá e esse é o processo de desenformar ele. Às vezes ele é um pouquinho teimoso, daí tu dá uma puxadinha nesse pano, que é o voal, para ele ficar mais lisinho, né? Então esse é o processo de desenformar o queijo colonial. Então esse daqui é o colonial de ovelha. Ele também é produzido, né, com o leite cru de ovelha. O que diferencia dele do amanteigado de vaca é no processo de aquecimento do leite, né? Que a temperatura é um pouco mais baixa na hora de aquecer a massa. E lembra daquele queijo grande estilo Roquefort? Na produção, ele ficou mais pequenininho e ganhou sigla regional. Antigamente, Petrolândia era Perimbó. Então, para um dia a gente iniciar o processo de uma identificação geográfica, a gente trabalha o nosso filho mais novo, o Perimbó, que ele, além de ser maturado na câmara com um mofo azul, ele é inoculado o mofo azul na massa. São processados por dia 140 litros de leite de vaca, que vem de um vizinho, e 50 litros de leite de ovelha. Do de vaca são 9 litros para cada quilo de queijo e de ovelha 5 litros. Depois de desenformados, os queijos vão para as salas de maturação, que já contém na madeira o mofo azul. Os coloniais ficam 60 dias e os maturados 6 meses. Umidade e temperatura controlada e o mofo controlado. Então esse daqui já tem mais dias de maturação
A gente matura eles em tábua de cedro, né? Para agregar sabor, que também faz um diferencial. Então, esse é uma peça maior, né? Que ele já está com 2 meses de maturação, ele já tá um queijo bem firme. Então, aqui nós vamos para nossa segunda sala de maturação. Esse daqui ele foi tirado da forma ontem. Aqui ele já tá com 10 dias de maturação. Aqui ele tá com 45 dias de maturação e eu já lavei a casca. Eu já lavei, mas antes de entregar ainda para o cliente, eu dou mais uma lavada, se o cliente preferir, ou se não, ele vai meio azulado assim, sabe? Aqui a gente tem o perimbó quase pronto para o consumo. O que acontece aqui, ele não azulou ainda, porque como ele fica na madeira, daí ele precisa de oxigênio para... Tá vendo? Aos pouquinhos ele tá vindo o azul ali, né? E aqui ele já azulou bem. Ele tá feito 3 dias, aqui ele tá feito 8 dias. Ó, aos pouquinhos vai vindo pontinho azul nele. Nessa câmara aqui eu tenho a umidade a 88% de umidade e a temperatura ela é 5 graus. Enquanto isso, lá fora, o Rubens e o enteado Cauê cuidam das ovelhas. E daí tem uma ajuda importante, o Border Collie. Às vezes a gente, meu Deus, mas ele nem obedeceu o comando que eu di, mas às vezes, na minha visão, aquele era o comando certo, mas na visão dele, aquele não era a melhor opção e ele vai pelo que ele acha que é a melhor. Se tu acerta, ele até te obedece, mas se tu erra, ele às vezes faz o que é certo e depois tu vê que realmente, se tivesse feito o comando aquele, teria dado um pouco errado. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha a preocupação dos pescadores da região do Rio São Francisco com o lixo e a poluição. Você vai ver também quais são as plantas forrageiras do semiárido. Fica com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Pescadores em Pernambuco manifestam tristeza diante do descaso com o tratamento dado ao lixo e à pesca feita ali na região do Rio São Francisco. É o que nós vamos ver agora em um trecho do documentário sobre as águas. Aqui no Lago do Rio São Francisco, a portaria que delimita as malhas é a portaria 50. Ou seja, essa portaria, ela diz que você só pode pescar, capturar o peixe com uma malha de 14 milímetros acima. Não pode ser a menos que isso. Porque entende-se que quando o peixe é capturado numa malha de 14 centímetros acima, ele já fez, no mínimo, a primeira reprodução. Se esse peixe é capturado numa malha a menos que isso, uma de 13, 12, de sequência menor, ele não tem atingido a sua maturidade sexual para fazer essa primeira desova. Se o cara pega o indivíduo que não fez a sua primeira desova, então ele não tem descendência, vai capturando e zera. Ou fica algum perdido e entra em extinção. A malha pequena, ela pega muito peixe pequeno. A malha de 6 já pega o peixe que alimenta o peixe grande, entendeu? Por que é proibido? Por causa disso. Quanto mais a malha tem a piabeira, que aqui é proibido, aqui a piabeira, que a piaba já é para alimentar o outro peixe grande. Aqui é a malha de 14 que eu lhe falei, ó. Pronto, aqui é liberada aqui para nós, essa aqui. Quando eu digo malha assim, é porque a malha de 14 é esse quadrado aqui, ó. Aí, com essa daqui nós podemos pescar, não pescar proibido. Pescar quando a pesca estiver liberada, não tem problema. Ele pode chegar aqui às vezes, ele não só anda quando está proibida a pesca não. Ele anda a pesca liberada também. Mas para quê? Para ver se pega alguém com a malha miúda. Malha miúda que eu falo é piabeira, mais de 6, mais de 7. Se pegar a pesca liberada, eles tomam, porque não é permitido por eles. Essa daqui é a malha 18. Essa daqui pega peixe grande, é o tambaqui, a cumatã. Pronto, a rede que é liberada é esse tipo aqui. Esse aqui,
Daqui é o maião que chamam. Maião. Aqui é para as algas fundas. Os pescadores a gente sempre orienta que eles, aonde chegar, faz o seu rancho. O que é produzido de lixo, ele pega aquele lixo, leve para casa para dar um destino correto àquele lixo. Um plástico, por exemplo, você pega um copinho desse. É inofensivo aos olhos de quem não tem propriedade do assunto. Mas uma coisa dessa, você faz uso dele dentro do rio, toma um café, um suco, o que seja, e pega aquele objeto, solta dentro d'água, ele entra, a água afunda, ele fica lá por muitos anos debaixo d'água. Aí vocês, não, mas aí está lá, não vai espantar o peixe, nada, não, mas vai soltar resíduos tóxicos que vai fazer com que o peixe se torne fértil. Para você ter uma ideia, a gente capturava numa semana toneladas e toneladas de peixe. Hoje em dia a gente passa um mês para capturar isso. Mas nós temos que preservar o Rio São Francisco para mais tarde nós ter, que nós tiramos o alimento é dele, tira o peixe dele. Aí para nós é muito importante. Olha, hoje meu pai e minha mãe é aposentado da pesca. E eu estou dando continuidade nesse serviço deles. O Rio São Francisco, a minha representação é a minha rocinha. É de onde a gente tira o nosso pão cada dia do dia a dia. E o que está faltando mesmo é a gente ver se acaba um pouco com essa poluição para essas coisas melhoram, mas a minha roça é essa. É, a pesca. O rio, né? O nosso rio é a nossa roça. Mas nessas beiras de rio que nós encosta é muita sujeira que vem o rio. Jogam, né, do outro lado e o rio traz. Saco de adubo. Saco de tudo. De ração, de peixe. Sai descendo a água. Principalmente esses criatórios aí. Não é só o pescador, tem a agroindústria, que traz as gaiolas os viveiros de tilápia. São os maiores poluidores nessa cidade que hoje não tinha essas baronesas e hoje tem depois que a piscicultura chegou. A piscicultura está a gaiola suspensa, tem tambores ao redor que não deixa ela descer, para o peixe ficar submerso, mas numa certa fundura. Lá embaixo, se você mergulhar em torno da gaiola, ela não tem vegetação aquática lá. Ou seja, o produto da ração mata aquela vegetação do resto que os peixes, as fezes dos peixes, que cai ali, aquela vegetação é morta. É um negócio de 3, 4 metros assim ao redor tem vegetação, mas no entornozinho da gaiola mesmo não tem. Quando eles vão alimentar os peixes, eles soltam a ração e fica aquele óleo em cima da água. Essa água, ela é a poluição brava ali em cima. Muitas vezes assim, na beira d'água assim, a gente cansa assim, pra gente mesmo. A gente fica tirando aqueles peixes que vem descendo das gaiolas, morto e jogando assim. Vamos de canoa, vem um saco descendo. Quantos sacos nós já pegou? Nós já pegou e joga dentro da canoa para chegar lá na frente e soltar fora. Antes não tinha esses tanques, né? As águas eram boas, todo canto que encostava, a aguinha limpinha. Dava prazer para pessoa encostar na beira de rio. Hoje não. Hoje a rotina é diferente. A água é esquisita, cheia de borra, que a pessoa não sabe nem explicar direito de que forma. Não presta nem para utilizar. A população vê, não pode fazer nada. O poder municipal vê que aquilo ali é um empreendimento econômico para o município, não faz nada. É compassivo. E deixa a gente ver nessa situação. A gente não tem mais peixes de boa qualidade, nós não temos peixe em grandes quantidades, a reprodução não é a mesma, por causa que um preserva, 10 faz a sujeira, aí fica no que está hoje. Agora nós vamos ver e ouvir sobre um projeto de forrageiras para o semiárido que pode fazer a diferença. Confere aí. O nosso projeto tem como objetivo principal avaliar plantas forrageiras mais adaptadas a condições de baixa pluviosidade. Hoje nós estamos no 3º ano do projeto e já temos uma base de dados bastante consolidada. E é por isso que eu quero passar algumas informações para vocês.
Gente, para as gramíneas anuais, a gente está avaliando 6 materiais. O milho 2022 e o milho Gorutuba, o milheto 1501 e o Ipabuc, e o sorgo 658 e o sorgo Ponta Negra. E aproveitando que a gente está falando de sorgo, ele foi o nosso grande destaque. Nós conseguimos produção de 50 a 65 toneladas de matéria verde por hectare, em condições de índice pluviométrico de 300 a 500 milímetros. E para a rebrota, nós conseguimos de 30 a 50% do rendimento do primeiro corte. O milheto é uma opção boa para quem tem intervalo de chuva mais curto, pois o ciclo dele é mais rápido. Para as forrageiras perenes, a gente tem avaliado 6 capins. O Andropógon, o capim corrente, o piatã, o búfalo áridos, o tamane e o maçai. Nossos 3 grandes destaques foram o búfalo áridos, o piatã e mais atrás o capim maçai. No búfalo áridos a gente conseguiu cerca de 40 toneladas de matéria seca por hectare ano. O piatã, ele apesar de produzir um pouco menos que o búfalo, ele teve uma rebrota muito boa também na época da seca, com boas produtividades. E o nosso grande capim foi o capim maçai. O capim maçai, ele nos surpreendeu tendo uma rebrota rápida, ele tem uma relação folha-colmo excelente, o que nos diz que ele tem um valor nutricional muito bom e teve grandes produções quase igual o búfalo áridos e o piatã. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esse capim ele foi cortado tem 14 dias, nesse período a gente não teve chuva e mesmo assim a gente está tendo uma rebrota excelente. Se a gente for avaliar, a gente já tem uma rebrota por volta de 25 centímetros, mesmo sem nenhuma chuva. Então chegamos aqui às cactáceas. A gente sabe que no Nordeste as cactáceas são bastante difundidas. Sabemos também que é uma das forrageiras mais tolerantes ao déficit hídrico que temos. Então por que não trazer essa forragem para a nossa região? Mas como temos que ser prudentes para fazer qualquer tipo de recomendação ao produtor, primeiramente a gente está fazendo todos os tipos de teste para poder fazer essas recomendações. E atualmente a que tem mais produzido na nossa região é a orelha de elefante mexicana. Ela em 2018 produziu 400 toneladas de matéria verde por hectare ano. Apesar disso, o nosso maior destaque é essa cactácea, que é a miúda. A miúda ela foi a que teve o maior teor de matéria seca. E em relação à produtividade, ela conseguiu atingir de 25 a 35 toneladas de matéria seca por hectare ano. Além de que foi uma das mais resistentes a pragas e doenças. E por hoje o programa fica por aqui, mas nosso encontro já fica marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!